Paz. Vamos trazer uma palavra de Deus para o nosso dia, para a nossa vida, para o nosso coração. Olha, se Deus disser, vai. Se Deus se revelou e disse uma promessa para você. E quando você olha as dificuldades daquele lugar, ou do que está acontecendo, e você desiste, leva algumas pessoas com você que ficam, não é assim. Se Deus te prometeu, Ele garante. Não abra mão da terra prometida. Não abra mão da terra prometida. Em tudo exige e existe sacrifícios, muralhas, gigantes. Nada vem fácil. Nós sabemos, quem lê a Bíblia, quem procura entender, buscar, alimentar o seu espírito, buscar direção através do Santo Livro, sabe que é citado que o caminho largo nos leva à perdição e o caminho estreito nos leva às bênçãos. E é difícil, muitas vezes nós queremos desistir. Assim como aqueles homens, como aquele povo que estava ali com Moisés e que tinha aquela terra que o Senhor tinha prometido para eles e mandaram aqueles 12 homens lá. Os espias, eles foram espiar, foram olhar, analisar aquela terra. E quando voltaram, Moisés pediu que eles trouxessem alguma coisa de lá e eles trouxeram um cacho de uva que encontraram lá. Tão grande que foram 2 homens necessários para trazer. Colocaram lá numa vara e trouxeram no ombro de tão grande. Era uma terra que tinha muita bênção, mas também tinha lá os seus gigantes, os seus problemas. E quando aquele povo voltou, foram contando ali. Junto com aqueles homens foi Caleb e Josué. Eles foram também, quando aqueles homens começaram a contar ali, porque eles fizeram um relatório do que encontraram naquela terra. Passaram 40 dias, né? Mais de 40 dias. E retornaram. E quando eles chegaram, foram até Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel lá no deserto. Eles caminharam, a gente sabe, esperando chegar naquela terra. E eles começaram a falar do que tinha encontrado naquela terra. Que quando mostraram aqueles frutos ali, está aqui na palavra, está aqui na palavra. Quando eles mostraram aqueles frutos, todo mundo ficou, né? Mas quando eles começaram a contar o que foi que encontraram ali, começaram a dizer que existia isso, existia aquilo, que não dava certo. Começaram a falar sobre as dificuldades. Então, Caleb fez calar, está aqui a partir do versículo 30. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Ei, para! Sabe, eu imagino, Caleb, que é isso, minha gente? Deus nos deu, nos mostrou que aquela terra é abençoada, que tem tudo para nós. E o que foi que ele disse? Nós vamos subir, nós vamos possuir essa terra, porque certamente nós vamos vencer. Nós vamos prevalecer contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido lá na terra, começaram a dizer: nós não poderemos subir, não podemos contra aquele povo, porque eles são mais fortes do que nós. E diante dos filhos de Israel, eles inflamaram ali, começaram a dizer que não podia ir naquela terra, que eles iam devorar, aquela terra ali, eles devoravam os moradores. E eles começaram a apelar, dizendo que ali não dava certo e que não dava certo. E ele disse: a gente viu gigantes lá, minha gente. Está aqui, no versículo 33. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E o que é que eles vão fazer? Eles são muitos como gafanhotos, são grandes, são fortes.
Nós vimos com os nossos próprios olhos. E ele disse: o que é que vocês querem? As nossas crianças vão ser presas. Eles vão fazer muitas coisas lá. Nós vamos perder as nossas mulheres. E diziam uns aos outros, já aqui, a partir do capítulo 14. Levantamos nós e vamos voltar para o Egito. Vamos voltar para lá. Vamos voltar a ser prisioneiro de Faraó, que é melhor do que a gente ir para essa terra prometida que Deus nos deu. Tu já pensou? Deus te dizer, tu vai por aqui. Essa terra aqui é tua. Não olha para as dificuldades que tu vai encontrar, porque eu te garanto que tu vai vencer. Nós temos essa grande falha em não acreditar, em desfalecer, em desistir assim que nós começamos a enxergar os gigantes, as dificuldades. Eita Deus, misericordioso. E ele disse, Caleb, a terra era muitíssimo boa. E se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar na terra e vai nos dar essa terra que emana leite e mel. Está aqui no versículo 8. E ele continua aqui, a partir do 9. Tão somente não sejais rebelde. O Senhor, contra o Senhor, e não temais o povo daquela terra. Porquanto como pão poderemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. E o Senhor é conosco, nós não devemos temer, nós não devemos temer. Ele dizia ali, Caleb com toda força e Josué defendendo aquela terra. Mas apesar disso, apesar de eles ficarem dizendo ali, defendendo que deveriam ir, que o Senhor estava com eles, que era uma promessa de Deus, apesar disso, tá aqui no versículo 10, toda a congregação, sabe o que era que eles estavam pedindo? O povo todo, apedrejar. Vamos apedrejar eles. Tu já pensou, meu irmão? Porém, a glória do Senhor apareceu naquela tenda diante a todos que estavam ali, aos filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que eu fiz no meio deles. Eu dei comida, eu mandei maná, eu dei a roupa. Eles pediram carne, eu mandei. Eu protegi do sol. Eu mandei uma nuvem de fogo durante a noite. Eu abri o mar. Eu fiz tantas coisas por esse povo. Foram sinais e sinais. E esse povo continua desobedecendo. Eita! E ele disse, com pestilência o ferirei. E vou deserdar e farei de ti o maior povo, forte do que este. E respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo no meio deles, mas também os disseram os moradores dessa terra. Ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio desse povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparece, tua nuvem está sobre eles e vai adiante deles numa coluna de nuvem de dia, numa coluna de fogo à noite. Começou a dizer a Deus. Essa está aqui em Números, a partir do 13. Essa palavra é grandiosa. Você deve ler. E lembrar, antes de você desistir, você que já viveu milagres, que já experimentou o cuidado de Deus, quando você estiver numa nova batalha, sabe? Ali, não desista, por mais que amigos íntimos, aquelas pessoas que foram com você digam,
Olha os gigantes. Olha isso. Mas se Deus te prometeu, Ele garante. Não faça com que Deus se ire contra você e retire a presença da sua vida. Se Ele disse que ia te dar algo grande, não importa quem esteja lá ou o que esteja lá, Ele te dará. Ele vai te dar estratégia, como deu a muitos. Ele vai mostrar o seu cuidado. Agora, por causa da sua rebeldia, você pode perder uma grande oportunidade, um grande presente vindo das mãos do Senhor para a sua vida. E aí? O que é que nós vamos fazer? Vamos correr com medo dos gigantes? Ou vamos depositar a nossa fé e acreditar no que o Senhor disse: eu estarei contigo. Você vai vencer. Aquela terra é tua. Confia. Tu crê. Porque se tu creres, verás. Vai ter sempre pessoas que vão enxergar aqueles gigantes bem maiores do que eles são. E dirão para você. E falarão com pessoas próximas para que aquilo tudo te afaste. Eram milhares, dezenas de milhares de pessoas, o povo de Deus, que Deus se manifestava, se mostrava para eles, dava sinais. E eles perderam tão grande bênção. Já pensou? Não perca não sua bênção não, pelo amor de Deus. Não perca sua bênção, não perca sua bênção. Força, coragem. Calça as sandálias, come o pão, cinge os lombos. Haverá dificuldades, mas o que terá após aquela muralha, após aquele gigante tombar, será maravilhoso. Sabe como aqui? Terra de frutos gigantes, terra que emana leite e mel, uma promessa do Senhor feita a você. E as promessas de Deus se cumprem. As promessas de Deus se cumprem. Não caem por terra. Cada ponto, cada vírgula, eu faço questão de dizer: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que engane você. Então, vai, continua. Não tenha medo, por maior que sejam esses gigantes. É improvável você vencer esse gigante? Como era improvável Davi vencer naquele tempo? Ofereceram armas e tudo, mas ele foi na estratégia de Deus, pegou aquelas pedrinhas, foi ridicularizado, riram de Davi. Mas quando Davi o fez, todos o enalteceram. Ele salvou aquele povo. E ele foi abençoado por isso. Ele teve coragem. Ele não deu ouvido àquelas pessoas que estavam ali do lado. Como muitos ali deram ouvidos. Aqueles que voltaram, que foram olhar, analisar aquela terra. Enquanto uns diziam, é bom, Deus mandou a gente para aquele lugar. Outros diziam, não vamos não, porque vai matar todo mundo, nossas mulheres, nossas crianças. Escute a voz de Deus. Escute a voz de Deus. Bradando aos seus ouvidos e no seu coração. Filho, se eu te prometi, eu garanto. Filho, não tenha medo. Filho, vai, eu vou te dar. Tu crê? Crê nessa palavra? Creia. E fale para o seu gigante hoje. Você não é maior do que o meu Deus. Gigante. Seja ele qual for a limitação que você está vivendo no dia de hoje. Você não é maior do que o meu Deus. Tenha um dia abençoado. Um dia cheio de livramentos. Cheio do cuidado de Deus. Permita-se a sentir esse cuidado. Diga: eu quero te conhecer. Eu quero te sentir.
E como alguns poucos eu quero te ver, quero te ouvir. Ele vai permitir. Tu entendes? Fica na paz.